Fala galera, tranquilo? Aqui é o Léo Mané. Hoje, como vocês podem ver no título do vídeo, eu vou falar pra vocês como que eu me qualifiquei para o Master Tour de Hearthstone, qual foi minha linha de raciocínio, como eu me preparei para o campeonato, o porquê das minhas escolhas e como foi o campeonato no geral, né? Primeiro de tudo, explicar mais ou menos como funciona, né, o método de qualificar, para quem não sabe. Eu me qualifiquei ganhando um torneio qualificatório que tinha 1024 participantes, é o máximo de participantes, e tinha, acho que não sei se tinha 1024, mas tinha quase isso. E você é um mata-mata, você melhor de 3 Conquest, para quem não sabe é um modo de jogo de campeonato de Hearthstone, né? Você leva 3 baralhos, seu oponente também leva 3 baralhos, você vai e bane um do cara, ele bane um seu, e aí com esses outros decks você tem que conseguir ganhar com seus dois decks, os decks do cara. Então daí você já vê que tem várias estratégias, né? Tipo, como você tem que ganhar com todos os seus decks, você pode montar tipo 3 decks que sejam bons contra um dele, porque daí ele não vai conseguir ganhar com aquele deck, coisas assim, né? Tem várias outras estratégias também. Eu vou explicar qual foi a estratégia que eu usei, os decks que eu levei por conta disso. Mas tem outras formas também de se qualificar para o Master Tour. Você, através dos campeonatos, pode ganhar um deles, ou fazer 5 vezes quartas de finais, né? Você ficar entre os 8 melhores do campeonato 5 vezes. E a outra opção é você ficar entre os 16 melhores do Legend, né? No fim do mês. No caso, eu consegui ganhar na última qualificatória, que foi no mínimo poético, né? Depois de 2 meses esforçando muito, a última chance que tinha era esse campeonato ou a Ladder, ou do Legend, né? E eu consegui nesse último campeonato. Bom, sem mais delongas, vamos para estratégia, né? Bom, como vocês podem ver aqui na tela, eu botei os meus decks que eu usei para ganhar o campeonato, né? Eu levei Demon Hunter, Druida e Caçador, né? Caçador de Demônios, Druida e Caçador. Esses decks aqui, eles são... Por que eu levei eles, né? Quando eu monto uma estratégia para o campeonato, é muito importante que você tenha uma perspectiva de como vai ser o meta. O que é o meta, né? Qual os decks que eu acho que eu vou enfrentar e o que eu vou querer banir. Eu vou levar para vocês para um site que eu uso muito de ferramenta quando eu vou fazer essas escolhas para conseguir saber o que esperar e etc. Muito vem da parte de você já tem que ser um jogador que consegue interpretar bem as coisas, quanto você conseguir interpretar os dados, né? Bom, o site que eu uso normalmente é o hcplay.net, aqui, como vocês podem ver. Esse site aqui, ele é o site também que faz o Deck Tracker, para quem não sabe, é uma ferramenta muito boa, e aqui você consegue ver as classes, as partidas, né? No caso aqui tem alguns filtros, como vocês podem ver, de último dia, últimos 3 dias, últimos 7 dias e o Balance Patch. No caso, o Balance Patch foi aqui, 5/18, e aí o que eu faço eu pego todas as partidas que foram feitas no Legends, dentro dos 1000 primeiros, e a partir dali ele vai me dar todas essas partidas aqui. O que essa tabela aqui enorme significa, cheia de número verde, não sei o que? É meio confuso, mas depois que você entende, é bem simples, tá? Ela diz mais ou menos aqui, esse deck aqui, o Tempo Demon Hunter, contra o Highlander Hunter aqui, por exemplo, são 2 decks que são bastante populares, quanto que é a porcentagem de vitória do Tempo Demon Hunter contra o Highlander Hunter, certo? Então, no caso de 3.756 jogos, como vocês podem ver ali na tela, o Tempo Demon Hunter ele teve 63% de win rate. Então, por exemplo, partindo desse princípio aqui, se eu acho que vai ter muito Highlander Hunter no campeonato, Tempo Demon Hunter é um bom deck para se levar, certo? Porque eu tenho chance de ganhar. E aqui tem os status para todo o resto, né? Tipo, Tempo Demon Hunter contra Quest Warlock, 51%. Tempo Demon Hunter contra Spell Druid, 55%. E no caso aqui, o filtro é muito importante para você saber. Eu boto o Legend Top 1000 porque as pessoas que jogam o campeonato e passam para frente, geralmente são jogadores bons. Muitas vezes já estão no Top 1000, às vezes melhores que o Top 1000. Então essa é uma forma que eu sinto que é muito fácil de conseguir depender dos stats para conseguir saber fazer a composição. Só que isso não é só isso, né? Porque aqui você tem vários decks que várias vezes você não enfrenta no campeonato, né? Tipo, Bomb Warrior não é um deck tão frequente, Puri Paladin, Galakron Warlock, Highlander Priest, todos os decks não são. Então, aqui embaixo tem uma ferramenta chamada Custom Weights, certo? Deixa eu diminuir até um pouquinho aqui minha câmera para vocês verem. Ó, Custom Weights. Quando você marca isso daqui, é importante também notar, esses filtros aqui só dá se você paga o Premium, mas é barato. Se você é um jogador que compete Hearthstone ou tem vontade de competir, eu recomendaria fortemente pagar, porque é uma ferramenta que todo momento que eu já joguei Hearthstone competitivamente, esse foi o site que me ajudou a fazer a maior parte das minhas escolhas. Então, por conta disso, eu recomendo bastante. O que é o Custom Weights, né? Custom Weights
é para você conseguir botar quais decks você se importa para eles ficarem coloridos e mudarem aqui o win rate. Então, por exemplo, por conta, eu vou mostrar também para vocês aqui. Aproveita e corta essa parte aqui, ó. Outra coisa que eu fiz também, para você conseguir saber que decks esperar, é você fazer uma expectativa baseada nos últimos torneios que tiveram do metagame para saber quais decks você pretende mais enfrentar. Como você faz isso? Existem os sites, além que você pode ir lá de 1 em 1, mas também tem esse site aqui que é o do yetears.com, que ele mostra dos últimos torneios que tiveram os decks. Aqui mostra aqui qual é o torneio, e você pode clicar em decks, por exemplo. O meu está aqui embaixo, então, por exemplo, se você clicar aqui em decks, vai ter os 8 primeiros jogadores, e você pode clicar nele para aparecer os decks dele, certo? Então o que eu fiz foi o seguinte, eu fiz isso aqui dos últimos campeonatos, antes dos meus, e fiz qual era a frequência daquelas composições, e quais os decks, né? No caso aqui, eu sei que Warrior, Demon Hunter e Highlander Hunter tiveram 4 vezes essa composição em 24 composições das que fizeram top 8. E eu vi, somando tudo isso daqui, que tinham 22 Warrior, 14 Demon Hunter e mais ou menos os decks que eu esperava iam ser isso daqui, certo? Basicamente, no máximo até o Rogue aqui. Então, partindo desse princípio aqui, o que a gente faz é o seguinte, a gente vem aqui, Custom 8, Tempo Demon Hunter, põe 1, no Highlander Hunter a gente põe 1, o Warrior a gente põe 1, tem vários Warrior, eu vou botar um em Rage. Gala Priest tem 1 e Gala Rogue também 1. Por que eu botei 1 aqui? É para eles terem o mesmo peso. Se você quiser, você pode aumentar o peso, mas eu não recomendo muito, principalmente se você não tem muita familiaridade. Você pode botar outros decks também. Outros decks também foram pesados, né? Highlander Mage e Druid, assim. Foram decks que foram bastante utilizados, menos um pouquinho que outros, mas também foram utilizados. Depois que você selecionar os decks que você quer, você pode botar aqui por popularidade, para poder deixar esses decks aqui na frente e ficar mais fácil a visualização. Depois que você fez isso, de você ver os decks que você... o meu processo foi, depois que eu vi os decks que eu pretendia enfrentar, eu comecei a marcar os decks mais importantes. Só que, como nesse torneio você bane um deck do cara, você pode deixar já selecionado, tipo, eu acho que como tem muito Warrior, uma estratégia boa vou banir Warrior. Então quais são os melhores decks que sobram? Como vocês podem ver aqui, sobra Tempo Demon Hunter, então Tempo Demon Hunter é uma boa opção, certo? Aí você vai aqui, tem uns decks que não vão conseguir ganhar de tudo, mas tem vários que vão ter bastante destaque, né? Spell Druid é outro aqui, que ganha de quase tudo, só perde para Tempo Demon Hunter, então a gente põe Spell Druid. O processo que eu fiz, na verdade, foi de não banir Warrior. O que eu fiz foi banir Tempo Demon Hunter, porque eu senti que se eu montasse meu Tempo Demon Hunter para jogar contra o Warrior, essa matchup aqui não era tão horrível, e se a gente levasse outros decks que jogam contra o Warrior, a gente ia ter uma boa oportunidade. Banir o Tempo Demon Hunter, como você pode ver, ele ganha de tudo, tá vendo? Ele só perde pra Warrior. Então, se a gente for querer banir o Tempo Demon Hunter, fica muito mais simples da gente montar a composição. Pelo menos foi a forma que eu enxerguei. E aí eu cheguei no resultado dessa composição aqui, banindo o Tempo Demon Hunter contra esses decks aqui esperados na estatística do top 1000, ou seja, jogadores bons, praticamente os do campeonato, certo? Então aqui a gente vê que de todas essas partidas aqui, a única que é realmente muito ruim, que vai continuar sendo ruim, mas vai ser menos ruim por conta do jeito que eu montei as listas, vai ser Tempo Demon Hunter contra o Warrior. Beleza, sabendo que eu ia enfrentar composições com isso aqui, e que isso aqui ia ser a pior coisa, eu montei meus decks de acordo, certo? Então, aqui o que eu fiz foi, vou mostrar aqui para vocês meus decks e explicar as escolhas de cartas, né? Então o que eu fiz foi montar o Tempo Demon Hunter pensando que eu ia enfrentar o Warrior e não ia enfrentar Tempo Demon Hunter. Então eu botei a Acidic Swamp Use, que ela serve para destruir a arma do Warrior, e isso faz muita diferença, principalmente quando ele faz o Corsair Cachê, que a arma dele tem muitos status, e você conseguir tirar a arma dele é muito, muito bom. Usar a que congela, que também funciona muito bem contra o Warrior, para você congelar a cara dele, coisas assim. Sem contar que o deck ele tá bem montado, né? A gente tá usando Vulpera também no lugar de mais custo baixo, porque ele dá mais spell e você pode pegar ajustando no plano de jogo. Eu acho que partidas que são mais lentas, que é o que eu pretendo enfrentar, você vai ver, aqui eu não vou enfrentar nenhum deck agressivo, eu não pretendo enfrentar nenhum deck agressivo. Porque aqui não tinha nenhum deck ultra agressivo sem ser o Tempo Demon Hunter com muita frequência, né? Tinha uns Face Hunter aqui ou ali, mas o que tinha muita frequência era isso. Então, como os decks aqui eram lentos, eu deixei os decks mais focados para serem lentos, né? Então, o Tempo Demon Hunter eu botei a Uzi, botei a Vulpera,
botei o... aqui congela. No druida eu botei o Wild Growth de diferente também. A gente tá usando esse era que é meio core já hoje em dia, eu diria. E o Highlander Hunter, apesar de ser uma lista muito comum, a gente tá usando uma lista também com bastante late game, né? A gente usa compra carta, bastante cartas assim pra ajudar nisso, né? E aqui embaixo a gente consegue ver a minha trajetória no campeonato, né? Pra quem consegue ver aqui, aqui são sempre as minhas classes e quais classes o cara baniu. E aqui são as classes que eu bani do meu oponente, certo? Tinham vezes que eu, por conta do jeito que ele estava montado, apesar do meu plano ser sim banir Demon Hunter, que eu bani na maior parte das vezes, como vocês podem ver, eu às vezes bania o Warrior por cara ou não ter Demon Hunter, certo? Que foi o caso desses aqui, ou no caso, esses daqui eles estavam montados de uma maneira diferente. Então você sempre monta baseado nisso. Quando eu vou pro campeonato, por exemplo, vou mostrar pra vocês aqui meu último oponente, o Matuko. Ele tinha Spell Druid, Enrage Warrior e Tempo Demon Hunter. Então daí a gente vai aumentando, vai diminuindo aqui, só para deixar as stats contra o deck dele, certo? Então daí sobra pra ele esses 3 decks aqui dele, e esses aqui são os meus. E aí, baseado nisso, eu escolho o que eu bano. No caso, eu bani o Demon Hunter, que foi horrível. Só que eu sabia que provavelmente ele também ia banir o meu Demon Hunter, que foi o que ele baniu. Então ficava melhor ainda pra eu banir o Tempo Demon Hunter dele, porque ia ficar assim os decks dele, né? Então a gente baniu o Tempo Demon Hunter, sobra isso daqui pra mim. E fica bem favorável pra mim, né? Eu tenho uma partida que é Mirror Matchup de Druida contra Druida. Duas Good Matchups, porque eles estão montados pra ganhar de Warrior, né? De Spell Druid e Highlander Hunter contra Warrior. E eu tenho uma matchup que é levemente ruim. O meu deck é um pouco montado mais pra conseguir ganhar essa matchup, mas contra o Spell Druid. Então, assim, em todas as partidas que eu joguei, eu considerava que eu estava em vantagem nos stats. É claro que, por exemplo, mesmo que você esteja com uma composição muito boa, a chance de você ganhar o campeonato é muito baixo. Você perder um dos 2 jogos de 55% é próximo de 20%. Então a chance ainda é baixa de você conseguir ganhar um torneio inteiro, né? Ganhar 10 partidas seguidas não é um feito fácil, tem que ser bom, mas também tem que estar no dia e dar sorte. Ou seja, eu joguei durante 2 meses de campeonatos e eu acreditava que sempre eu estava com uma composição boa, mas para você conseguir ganhar o campeonato em si, você precisa estar muito... No dia você vai ter que dar algumas sortes, é inevitável. Como qualquer outro jogo de carta, poker, etc., é inevitável que para conseguir ganhar o campeonato, você, além de ter que ser bom, claro, você tem que ser bom, conseguir entender o meta, montar um deck bom, etc., mas você também tem que estar num dia bom. Basicamente é essa a minha preparação, né? Por conta de eu ter me qualificado no último campeonato, a partir de 4 de junho eu já vou voltar a jogar os campeonatos para qualificar para Montreal. Eu vou continuar fazendo vídeos, stream de Hearthstone, inclusive podem me acompanhar nas redes sociais, etc. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E comentem se vocês querem alguma coisa. Uma coisa que eu tô pensando de fazer é fazer deck tech desses decks, né? O Tempo Demon Hunter eu fiz, é claro que era antes do nerf, mas ainda várias coisas se aplicam, né? O Druid eu acho que é um que é legal de fazer, o Highlander Hunter também é legal de fazer. Me fala o que vocês preferem nos comentários e eu já vou botando de prioridade para poder gravar. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer outra sugestão, feedback, vocês queiram saber de preparação de campeonato e tal, vocês me falam que eu falo pra vocês, beleza? Abraço, é isso, até a próxima.